Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui na manhã de hoje. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo possam nos amparar e iluminar, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. Nós vamos conversar hoje sobre o poder do amor. E para falar em amor, nós temos que pegar algumas referências de pessoas muito especiais que passaram pela Terra, que passaram por este planeta e que deixaram uma marca. Marca esta que serve como um roteiro de luz para todos nós. E dentre essas pessoas, eu não poderia deixar de falar da figura fantástica de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, tem uma mensagem fantástica sobre o amor. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me servirá. E continua: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não exaspera, não se ressente mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Permaneçam, pois, na fé, na esperança e no amor. Desses três, porém, o maior deles é o amor. Essa tradução é de João Ferreira de Almeida. Na tradução de Sassi, que Kardec utilizou-se para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no lugar de amor ele colocou caridade. A própria tradução do Sassi coloca caridade no lugar do amor, o que nós depreendemos que é, de certa forma, um sinônimo. Para falarmos de amor, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, o capítulo se chama A Casa Mental. Nesse capítulo, André Luiz vai falar sobre o cérebro. E é claro que eu não posso falar sobre o cérebro, aí eu preferia que o doutor Aguinaldo falasse, porque aí precisaria de conhecimentos técnicos. Mas, rapidamente, ele diz o seguinte, que nós temos um lugar no cérebro, que o nosso cérebro é dividido em três. E que não são três cérebros funcionando simultaneamente, é apenas um. Contudo, ele está dividido em três andares. Nós temos, no primeiro andar, a residência dos impulsos automáticos. Nessa residência dos impulsos automáticos estão os hábitos, os automatismos, coisas que nós estamos trazendo da nossa vida desde priscas eras, desde que nós começamos a caminhar como espírito eterno, está gravado no nosso perispírito. Depois nós temos no segundo andar o domicílio das conquistas atuais, que é o esforço e a vontade através do qual nós vamos projetar o futuro.
E, finalmente, nós temos o terceiro andar, que é a casa das noções superiores, diz o André Luiz. Ainda em estudo na ciência, mas que aí estão localizados as metas que serão alcançadas. Em outras palavras, nós temos dentro de nós o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Ou seja, nós possuímos dentro de nós o passado, o presente e o futuro. E quando nós analisamos que nós trazemos o passado, o presente e o futuro, e sabendo que a ciência atual estima que quando a pessoa é jovem, ele fica 75% no futuro e fica 25% no passado. Quando a pessoa envelhece, inverte, ele fica 75% lembrando das coisas do passado e só 25% no futuro. Então nós ficamos preocupados o que nós estamos trazendo do passado que ainda complica a nossa vida. Muitos de nós tivemos ideias limitantes na nossa vida. Nós aprendemos, quando estávamos estudando, ou por professoras, ou por familiares mais antigos, de que nós éramos burros, de que nós não aprendíamos. E nós fomos guardando isso dentro de nós. Nós aprendemos que nós somos pessoas limitadas. E com isso, então, nós chegamos à condição atual e nós vamos criar, então, alguns mecanismos para nos defendermos dessas ideias limitantes que foram impostas para nós. Uma delas é parar de se criticar. A maioria de nós tem o mau hábito de se criticar. A pessoa diz, habitualmente, eu sou um zero à esquerda. Eu não sou nada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não presto para nada. Quantas vezes nós fazemos afirmações negativas? Nunca se aceite como mal. Você que está aqui nos vendo, nos assistindo, você na internet, você não é mal. Nós, mal ou bem, é uma situação atual que a pessoa, que o espírito está passando, mas que ele pode mudar. Ele pode mudar para melhor ou pior, porque a escada da degradação não tem último degrau, sempre se pode descer um pouco mais. A pessoa é má, ela pode descer mais, mas ela pode subir, e via de regra, ele sobe. Pense muito nas palavras que você usa quando você se repreende. Quando nós nos repreendemos, nós criamos clichês mentais que vão ficar gravados na nossa vida. E como ele fica gravado na nossa vida, nós começamos a viver de acordo com aquilo, com aquela ordem que nós estamos dando para nós. Principalmente naquela parte inferior onde está localizado o subconsciente. Quando nós dizemos que eu não presto, eu estou fazendo uma afirmação. Eu estou falando, olha, eu não presto. Então, meu subconsciente vai gravar e falar assim, ó, nós temos que mostrar para ele que ele não presta. Vai acontecer tudo quanto é coisa, parecendo que nós não prestamos. Eu sou muito nervoso. Nós demos uma ordem. Essa ordem vai ficar gravada no nosso cérebro. E quando ela está gravada no nosso cérebro vai fazer com que aconteça. Daí, nós sugerirmos para não pedirmos, não dizermos, não afirmarmos que nós não temos paciência. Porque quando a pessoa
afirma que ela não tem paciência, vai acontecer de tudo para ela usar a paciência. As pessoas, nós deveríamos nos amar, porque nós somos uma criatura divina. Mas a maioria de nós não nos amamos. E as pessoas que não se amam se destroem, se autodestroem, através de vícios, através de mecanismos de autodefesa. Nós vimos na palestra de ontem, no seminário que foi feito aqui no Francisco de Assis, na tarde de ontem, como que o cérebro funciona, como que as células funcionam dentro de nós. As células têm vida própria, e quando nós damos uma ordem para uma célula, ela vai fazer aquilo acontecer. Então não adianta nós fingirmos que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos e estamos longe da perfeição. Então vamos nos aceitar do jeito que nós somos. Se nós nos aceitarmos do jeito que nós somos, nós vamos trabalhar para melhorar o nosso padrão mental e vibratório. Uma outra coisa, pare de amedrontar-se. Existem duas forças fantásticas no universo. Uma é apenas uma palavrinha, a fé. A outra é outra palavrinha danada, medo. Quando nós desenvolvemos o medo, nós matamos a fé. Quando nós desenvolvemos a fé, ao contrário, nós matamos o medo. A pessoa que desenvolve a fé dentro de si, ela consegue suplantar inúmeras barreiras na vida. Acontece o que acontecer, a pessoa acredita em si, acredita na vida, e ele consegue mudar circunstâncias. Quantos de nós que nos atemorizamos com pensamentos assustadores? Muitas vezes, toca o telefone e o coração fica em disparada. Eu tenho um parente já idoso, quando toca o telefone na casa dele, ele fala para a filha, vê lá quem morreu. E às vezes, como é uma família grande e tem muitos idosos, às vezes ele acerta. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pensamento limitante que nós temos. Há pessoas que se visualizam nas piores situações. Eu lembro que uma vez, uma pessoa foi falar para o Chico que o Evangelho segundo o Espiritismo está desatualizado. E ele usou como exemplo que no Evangelho tem uma mensagem chamada O Duelo. Ele falou, Chico, hoje não existe mais duelo, por que nós vamos colocar esse duelo? E o Chico respondeu, e os duelos mentais? Quantos duelos mentais nós fazemos? Com os desafetos da nossa vida, nós começamos a brigar mentalmente com as pessoas, e começamos, olha, tem gente que está brigando mentalmente com a Dilma, até hoje. Recentemente uma pessoa entrou aqui, à noite, na terça-feira, e falou para mim, e a Dilma, como faz? Ô, mulherzinha chata. Quer dizer, essa pessoa está brigando com a Dilma mentalmente, ele veio brigando da casa dele até aqui e desabafou aqui. Então, gente, nós não vamos mudar o governo. O governo vai se mudar. Nós vimos na palestra de terça-feira, a Márcia Barroso, uma excelente palestrante, comentar que quando a gente não muda as circunstâncias, a vida, o plano espiritual se encarrega de mudar. Existem 10 leis que são colocadas no livro dos Espíritos. Por exemplo, lá no Oriente está passando por lei de destruição, mas aquela sociedade que está voltando para a Europa, e que foi expoliada pela Europa,
e está, além de receber o que lhes foi tirado no passado, eles estão recebendo uma lei de sociedade e uma lei de transformação. Como é a Europa, está num crescimento negativo há muito tempo, não tem gente para produzir, e quando não se produz, não se consegue o fomento necessário para a subsistência. Dessa maneira, as pessoas que estão chegando na Europa são as pessoas que vão começar a produzir, serão os novos europeus. Nós estamos passando, atualmente, uma época fantástica, que muitos de nós que são crianças, jovens, vão dizer: eu passei por essa época. É a época das grandes migrações humanas, época de grandes transformações, as fronteiras não serão as mesmas. Por isso, crie cenas positivas dentro de você. Visualize-se nas melhores condições possíveis. Mesmo que a sua vida esteja, na sua opinião, uma droga, comece a pensar coisas diferentes. Seja paciente consigo mesmo. Muitas vezes, nós queremos desenvolver a paciência para tolerar o outro. Nós precisamos aprender a tolerar a nós mesmos. Sermos pacientes conosco, porque nós estamos a caminho de uma transformação consciente. E essa transformação não vai acontecer de uma hora para outra. Aliás, é uma transformação longa. E essa transformação longa, ela depende de uma série de coisas. O que aconteceu aqui? Então, seja paciente consigo mesmo. Muitas vezes, as pessoas não desenvolvem a paciência consigo mesmo. Então, são as pessoas que se irritam com mais facilidade. São as pessoas que se irritam no trânsito, se irritam com os filhos, se irritam com a latida do cachorro do vizinho, com a latida do cachorro na rua, com os fogos do Corinthians quando joga. E as pessoas vivem revoltadas com a vida. Recentemente, um vizinho foi me procurar, apertou a campainha. Primeiramente que ele apertou forte. Eu fiquei até, quem será que está apertando essa campainha? Fui ver um vizinho. E o vizinho estava bravo, porque um outro vizinho colocou um som altíssimo. E aí ele começou a dizer que nós temos que ir na delegacia do idoso. Eu nem sabia que tinha delegacia do idoso. Tem que ir na delegacia do idoso, porque essa pessoa veio aqui. Ih, Wagner, o negócio aqui está feio. Na delegacia do idoso, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo e tal. E aí eu disse a ele: acalme-se. Entre aqui, tome um copo d'água. Ele entrou, tome um copo d'água, acalme-se. Ele estava lívido, permitiu que a adrenalina subisse no seu organismo, de tal maneira que ele começou a tremer, a gaguejar, a falar com dificuldade. Então, meus amigos, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos fisgados pelas circunstâncias da rua, pelas circunstâncias que vão acontecer na nossa vida. Então, seja paciente com você mesmo. Pense na sua mente como se fosse um jardim. Existem jardins que são maltratados. Tem jardins, quando ele não é bem tratado, ele vai criando erva daninha. Aliás, ontem, na prece da manhã, o doutor Aguinaldo falou: Senhor,
que nós possamos matar as ervas daninhas que existem em nós. Quantas ervas daninhas nós estamos pegando na vida e trazendo para dentro de nós mesmos. Ontem nós estávamos ouvindo no seminário que nós podemos atrair vírus, que nós podemos atrair bactérias com pensamentos negativos. Então, muitas vezes nós atraímos doenças. As pessoas que só pensam em doença atraem doença. Muitas vezes a gente pergunta: olá, como vai? E a pessoa diz: vai indo, mais ou menos, né? Eu tenho um amigo que ele está sempre mais ou menos para menos. Recentemente eu encontrei com ele e perguntei: e aí, como vai? Ele falou: eu estou no bico do corvo. Então, se a pessoa está no bico do corvo, imagina o que ele está pensando dele. A paciência é a melhor ferramenta para nós cultivarmos o progresso dentro de nós. Tenha em mente que você precisa de tempo para aprender. A maioria de nós, ontem eu fiz até um exemplo aqui com as pessoas, que eu vou fazer com vocês. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos cruzar as nossas mãos assim. Cruzaram? Muito bem. Agora, descruze e cruze o contrário. Descruze. Está assim, faz assim. Vocês não estão achando esquisito? Cruze o braço do jeito que você costuma. Descruze e cruze do outro jeito. Não é estranho? Por quê? Porque a gente está condicionado. Então, seja gentil com você, seja gentil com a sua mente. Elogie-se. Diga a você que você se ama. Diga: eu me amo. Quando você está sendo gentil com a sua mente, diga a você que você se ama. É fácil dizer para alguém? Não é muito fácil não, mas às vezes a gente diz para alguém que ama. Para filho quando é pequeno, depois que o filho cresce a gente não fala mais. Tem gente que não abraça os filhos. Vocês acreditam nisso? Tem gente que não abraça os filhos, não consegue abraçar o filho. Um dia, no Desaate, nós comentamos na sala que nós temos que dizer à nossa família que nós amamos. Dizer para o filho: eu te amo. E uma das pessoas participantes falou: esse negócio de dizer eu te amo é meio esquisito, vai pegar meio mal. Olha como que nós vamos ver no final que Jesus falou 9 vezes o verbo amar numa frase, numa oração. Então, seja gentil com a sua mente, não se castigue por cometer erros. Todos nós cometemos erros. Elogie-se, pelo menos uma vez por dia. A Márcia Barroso, na terça-feira, durante 1 minuto, ela fez aqui uma meditação com respiração profunda, respirando profundamente e soltando pela boca. 4 vezes que nós fizemos isso, deu 1 minuto. O dia tem 1440 minutos. 1440 minutos. Tire 1 minuto para se elogiar. Para você olhar no espelho e dizer: eu te amo. A maioria de nós usa o espelho para barbear, usa o espelho para se pentear. A mulher usa mais, porque ela tem que se maquiar, tem que fazer uma série de coisas. Então a mulher usa mais. Mas olhe no espelho de maneira diferente. Olhe na raiz do seu nariz, dentro dos seus olhos, e diga: eu te amo.
Vai parecer estranho no começo, mas se você fizer isso, você vai mudar os padrões mentais que você tem sobre você, que muitas vezes foram trazidos desde a infância, desde situações de bullying, que não tinha essa palavra ainda. Eu era chamado de rato branco, porque eu era loirinho, né, branco, cabelo branco, e eu ficava muito bravo, porque era chamado de rato branco, mas eu não podia reclamar em casa, porque apanhava. Não podia reclamar com a professora, que mandava calar a boca, então engolia. E nem por isso eu fiquei desesperado. Hoje eu vejo mãe que vai brigar na escola, porque o filho está sofrendo bullying. Tira o filho da escola, porque está sofrendo bullying. Bom, nós estamos aí. Procure apoio. Não tente sair das circunstâncias difíceis sozinho. Muitas vezes, a pessoa passa por um processo de separação duríssima. Se passa por um processo de separação duríssima, e não é fácil um processo de separação, não é fácil perder um ente querido através do fenômeno da morte. Aliás, a morte é a única coisa que toda criança que nasceu hoje, que está lá na maternidade, que nasceu hoje, ela já tem um bilhete comprado com a volta. Felizmente nós não sabemos o dia, mas todos nós temos um bilhete comprado para a volta. E aí, eu tenho uma parente que foi operada lá na Beneficência. E na véspera da operação eu fui visitá-la. E levei palavras de conforto e tal, mas ela estava muito assim. Nós temos uma mania de autopiedade. A maioria de nós tem uma dó de nós mesmos, que é coisa incrível. E a autopiedade é uma coisa terrível. Essa minha parente tem autopiedade. Então, ela começou a falar, mas eu estou com medo. Falei para ela da fé e do medo. E tentei de todo jeito, mas não tinha jeito. Ela falou, mas já pensou se eu morrer? Eu falei, a morte não existe, querido. O que pode acontecer é você desencarnar, mas você vai continuar viva. Aí, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, melhor você ligar para ela e dar um apoio para ela, porque você acabou massacrando ela, né, com esse ânimo. Aí eu liguei e falei, olha, amanhã à tarde, que era ontem, eu vou te visitar no quarto, você vai passar por essa cirurgia, vai voltar para o quarto e vai para a sua casa. Até nós temos que acreditar na vida. Temos aqui um cirurgião ao nosso lado, aqui na nossa frente. Não é isso, Aguinaldo? Se a pessoa não acreditar na vida, pergunta se os médicos gostam de operar alguém que está depressivo. Não opera, né? Não opera. Se a pessoa estiver depressiva, os cirurgiões não operam. Porque a pessoa depressiva, ela puxa muito mais coisas negativas para ela mesma. Então, procure apoio. Se você toma muita bebida alcoólica, procure ajuda. Nós temos Desaate aqui na Segunda. Existe a Associação Antialcoólica. Rio Preto, aliás, a sociedade atual tem inúmeros mecanismos de apoio, tem narcóticos anônimos, tem vários outros, mas a maioria de nós não procuramos apoio. Aliás, parabéns a você que veio procurar apoio aqui na casa. Vir numa religião é procurar apoio. E quando a gente procura apoio, via de regra, a gente sai apoiado. Então, lembre-se sempre que você é um ser muito especial. Agora, o próximo slide é complicado. Ame suas falhas. Parece incrível, né? Ame as suas falhas. Mesmo com o maior defeito que você
tem na vida, você é filho de Deus. O Fernandinho Beiramar não é menos filho de Deus do que nós. Por isso, ame as suas falhas. Não importa o que você fez na vida, mas eu maltratei o meu filho, eu fiz isso, eu maltratei a minha mãe. Ame-se, ame as suas falhas. Você está num processo de transformação. Nós começamos há uns 100 milhões de anos atrás como princípio inteligente e viemos vindo há 70 mil anos mais ou menos o Homo erectus pôs-se de pé, e há 10 mil anos, apenas 10 mil anos nós começamos a viver em sociedade como nós estamos vivendo. Aliás, viver em sociedade como na sociedade atual, nesses últimos 1000 anos. Então nós temos milhões de anos de instinto, nós temos milhões de anos de vivência terrível. Por isso que o homem leva uma fechada no trânsito, ele já parte para cima do outro, porque o instinto fala mais alto. Como você e eu somos expressões divinas, nunca maldigue, nunca fale mal de qualquer doença que você tenha. Mesmo que você, como o meu amigo lá, esteja no bico do corvo, não fale mal da sua doença. Porque quando você se revolta com a sua doença, você atrai pensamentos de revolta para você. E em atraindo pensamentos de revolta, você muda a tonalidade das células, o padrão vibratório das células. Ao contrário, faça uma oração, cultive a resignação, porque a resignação é uma coisa fantástica para nós crescermos na vida. Pergunte, o que eu ganho com isso quando você estiver revoltado? Aliás, quando Jesus estava na cruz, já expirando, nos conta Humberto de Campos, é uma mensagem que se chama O Anjo Solitário. Jesus estava na cruz, nos últimos estertores, e conta a história que veio uma legião de anjos. Alguns aplacavam as dores e cuidavam dos cravos, das doenças onde Jesus havia sido ferido. Outros rodeavam Jesus, outros cantavam hosanas, um coral maravilhoso, tendo o Filho de Deus de volta para o seu reino de amor. E nisso chegou um anjo solitário, e esse anjo solitário aproximou-se de Jesus, passou pelos pés de Jesus, olhou nos seus olhos e percebeu que Jesus queria dizer alguma coisa. E Humberto de Campos narra isso de uma maneira fantástica. E o anjo então aproximou-se dos lábios de Jesus, e Jesus disse: vá procurar o Judas, que o Judas acabou de se suicidar. Então Deus te ama de qualquer maneira, não importa o que você fez na vida. Você é filho de Deus. E você está aqui como um delegado do poder divino, porque nós temos partículas de Deus dentro de nós. Cuide do seu corpo. Nosso corpo é a morada do nosso espírito por algum tempo. Você gostaria de morar num lugar desprezível? Você deixaria sua casa suja, abandonada, de uma maneira desprezível? Quantos de nós que não cuidamos do nosso corpo? Vai no médico. Não precisa ir no médico, não. Eu resolvo. Isso se resolve. Se o seu corpo estiver doente, procure um médico. Não deixe de ir no médico. Procure tratamento. Hoje existe psicologia,
existe psicanálise, hoje existem várias coisas. Aqui na casa nós temos um departamento de atendimento fraterno que funciona todos os dias, das 8 às 11, das 14 às 17, de segunda a sexta-feira. E no sábado tem pessoas aqui que podem conversar se a pessoa estiver precisando. Então procure apoio, desabafe, cuide do seu corpo, reprograme os conceitos negativos que você faz sobre o seu corpo. Quando você estiver na frente do espelho, não olhe só suas falhas. Aliás, é o próximo bloco que nós vamos falar. O trabalho de espelho, que é o próximo, é uma coisa fantástica, porque você olha no espelho e você se vê. A maioria de nós começa a ver gordurinha a mais, começa a ver olheiras profundas, começa a ver que, nossa, eu estou mal, olha como que eu estou. Olha no espelho e acha que está a pior criatura do mundo. Olhe-se no espelho e procure as coisas boas em você. Tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, mas os nossos olhos foram acostumados por padrão limitantes que foram impostos para nós desde criança. Esses padrões limitantes, nós só olhamos a coisa ruim. Nós só olhamos as manchas, nós não olhamos a pessoa vestida de branco, nós vamos olhar a marca de batom, nós vamos olhar a marca que está de sujeira. Por isso, ame-se sempre que você puder. Pare de pôr a culpa em alguém. A maioria de nós, quando não está bem, coloca a culpa em alguém. Nós temos que achar um culpado. E colocar a culpa em alguém é relativamente fácil. Eu estou assim por causa do meu pai, eu estou assim por causa da minha mãe. Eu não fui acostumado numa família que aprendeu a abraçar. Quebre esse paradigma. Aprenda a abraçar você. Comece uma nova transformação nos seus filhos. Ligue para a sua família, não deixe de ligar. Quantas vezes a pessoa está longe do pai e da mãe e não liga para saber se o pai e a mãe estão bem? E olha, pegar o telefone e ligar é a coisa mais fácil que existe. Ô mãe, como você está? Olha mãe, eu te amo. Pai, eu te amo de verdade, eu estou aqui, pode contar comigo, não custa nada. Mas nós não fazemos isso. Nós vivemos, conforme dissemos, do passado, do presente e do futuro. No passado, nós já sabemos o que nós somos, porque nós somos hoje. Tudo que se juntou do passado chegou aonde nós estamos hoje. E hoje, no presente, nós estamos projetando o futuro. O que é que eu estou projetando para o futuro? Quem é você? Qual é o seu papel na sociedade? Qual é o seu papel na religião? É uma coisa que nós temos que perguntar para nós. O que a doutrina espírita está fazendo para mim? Eu estou melhorando o meu padrão mental, o meu padrão psicológico? Se não estiver mudando nada, é grave, nós temos que repensar a nossa vida. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, no palco da vida, você é a pessoa mais importante. Jesus disse que você era a luz do mundo. Jesus disse que tudo que ele fazia, você poderia fazer. Tudo o que eu faço, podeis fazer. E muito mais. Se Jesus disse que você era, que você é, não era, você é, está no presente do indicativo, você é a luz do mundo. Ora, se você é a luz do mundo, faça brilhar a sua luz. Brilhe a sua luz onde você estiver. Floresça onde você estiver.
Fruteça onde você estiver. Ame-se agora. A partir desse instante, não deixe para depois. Aproveite esse momento que nós estamos aqui. Faça uma promoção dentro do seu coração nesse momento. Comece a amar-se imediatamente. Não adie esse prazer. Sabe por quê? Porque quando você começa a se amar, você começa uma transformação total na sua vida. Não importa se você mora numa casa pequena, simples, caindo dos pedaços. Não importa se você mora numa favela. O que importa é a sua casa mental. O que é que eu estou fazendo na minha casa mental? O que é que eu estou projetando para mim? Comece pela autoaceitação. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu me aceito da maneira que está a vida. Acredite que você é uma pessoa muito especial. No mundo, hoje, no planeta Terra, tem 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Mas não tem ninguém igual você. Ninguém com o seu cheiro, com o seu jeito, com a sua maneira de ser, exatamente igual não tem. Pode ter semelhante. Se você é uma criatura única da criação, você precisa desenvolver o amor. Sabe por quê? Porque dentro de você, meu amigo, dentro de você que está lá no receptor nos ouvindo, dentro de você existe uma fagulha de luz. E essa fagulha de luz pode se transformar numa fogueira imensa. E essa fogueira é a fogueira do amor, através da qual você vai mudar a sua vida no mundo. Por isso, por que amar-se agora? Jesus disse: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei, pois, no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, guardo os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do Pai vos tenho feito conhecer. Permanecei, pois, no meu amor. Assim, encerrando o nosso bate-papo da manhã de hoje, permaneçamos no amor de Deus. O amor de Deus penetra nossas células, permita que a energia criadora da vida, fortalecedora e mantenedora do amor, penetre o seu coração, penetre a sua vida, transforme você numa pessoa melhor, não para a sua esposa, não para os seus filhos, para você se aceitar do jeito que você é. Por isso, terminando esse bate-papo, eu me lembro de um poema de Rubens Romanelli, que está no livro O Primado do Espírito, que diz: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego eu não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo eu não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e no entanto, insensível eu não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver a luz que existe em ti.
Abre-me os ouvidos, para que eu possa sentir a energia do teu amor. Abre o meu coração cheio de maldade, para que eu possa sentir que o teu amor é um bálsamo de luz, traduzindo dentro de mim a esperança, o amor e a caridade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.